Paz de Jesus e amor de Maria, amados irmãos e irmãs. Descoberta arqueológica pode transformar entendimento sobre a expansão do cristianismo durante o Império Romano. Segundo CNN Brasil. O amuleto foi descoberto no local da cidade romana de Nida, perto da atual Frankfurt. Um pequeno amuleto de prata descoberto por arqueólogos na Alemanha pode transformar nossa compreensão sobre como o cristianismo se espalhou durante o Império Romano, segundo especialistas. O minúsculo artefato, que mede pouco mais de 3 centímetros de comprimento, foi descoberto em 2018 em uma sepultura romana do século III, nas proximidades de Frankfurt. Os arqueólogos o encontraram no esqueleto de um homem enterrado em um cemitério na cidade romana de Nida, um dos maiores e mais importantes sítios no estado central alemão de Hesse. No entanto, só agora os pesquisadores conseguiram examinar uma fina folha de prata encontrada em seu interior, junto com outros artefatos na sepultura, como um queimador de incenso e um jarro de barro. O amuleto foi encontrado sobre o queixo do esqueleto, também conhecido como filactério. Provavelmente era usado em uma fita ao redor do pescoço do homem para fornecer proteção espiritual. A folha fina, como um fio de cabelo, dentro do amuleto era tão frágil que teria simplesmente se desintegrado se os pesquisadores tivessem tentado desenrolá-la. No entanto, exames microscópicos e raio-x realizados em 2019 mostraram que haviam palavras gravadas nela. Foram necessários mais 5 anos antes que a equipe do Museu Arqueológico de Frankfurt descobrisse uma maneira de decifrar o que diziam. O avanço ocorreu em maio de 2024, quando pesquisadores do Centro Leibniz de Arqueologia em Mainz usaram scanners de tomografia computadorizada para analisar a folha. Ivan Kalandra, chefe do laboratório de imagem do Leitza, explicou o processo em um comunicado à imprensa, dizendo: "O desafio na análise era que a folha de prata estava enrolada, mas após cerca de 1.800 anos, estava naturalmente também amassada e pressionada. Usando uma tomografia computadorizada, conseguimos escaneá-la em uma resolução muito alta e criar um modelo 3D. Foi apenas através deste processo de desenrolar digitalmente a folha que o texto completo se tornou visível e pôde então ser decifrado. O que os pesquisadores descobriram os surpreendeu. Uma evidência mais antiga do cristianismo. Na folha havia 18 linhas de texto em latim que faziam referências repetidas a Jesus Cristo, bem como a São Tito, um discípulo e confidente de São Paulo apóstolo. Como a sepultura onde o amuleto foi encontrado data de algum momento entre 230 e 270 d.C., o amuleto surge como a evidência mais antiga do cristianismo na Europa ao norte dos Alpes. Todas as descobertas anteriores são de pelo menos 50 anos depois disso, segundo o comunicado. Na época do sepultamento, o cristianismo estava se tornando uma seita cada vez mais popular, mas identificar-se como cristão ainda era arriscado. Claramente, o homem enterrado, que se acredita ter entre 35 e 45 anos, sentia sua fé tão fortemente que a levou consigo para o túmulo. Marx Cousin, arqueólogo e especialista em inscrições latinas e professor da Universidade Goethe de Frankfurt, decifrou meticulosamente o texto da inscrição prateada de Frankfurt, como ficou conhecida. Descrevendo o processo complicado no comunicado, ele disse: "Às vezes levava semanas, até meses, para ter a próxima ideia. Consultei especialistas da história da teologia, entre outros, e pouco a pouco trabalhamos juntos para abordar o texto e finalmente decifrá-lo. Isso é incomum para este período. Normalmente, tais inscrições em amuletos eram escritas em grego ou hebraico", falou. Os pesquisadores usaram tomógrafos computadorizados para desenrolar digitalmente o pergaminho prateado.
fino como um fio de cabelo e quebradiço. Traduzindo o texto, diz algo como: em nome indecifrável de São Tito, Santo, 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 em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor do mundo, resiste com o melhor de sua capacidade. E aí o ponto de interrogação, indecifrável. Todos os ataques reveses. O Deus concede o bem-estar, entrada, este meio de salvação protege. O ser humano que rende-se à vontade do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, desde antes de Jesus Cristo, todos os joelhos se dobram diante de Jesus Cristo, o celestial, o terreno e o subterrâneo, e toda língua confessa a Jesus Cristo. Não há referência no texto a nenhuma outra fé antes do cristianismo, o que também teria sido incomum naquela época. De acordo com o Museu de Arqueologia de Frankfurt, evidências confiáveis da vida cristã nas regiões norte-alpinas do Império Romano só remonta ao século IV d.C. Pesquisadores disseram à CNN: temos evidências de comunidades cristãs em partes mais centrais do Império, mas não em uma cidade fronteiriça como aquela na Alemanha romana. Então isso é muito incomum, na verdade é único. Isso faz recuar a história do cristianismo naquela região.